bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Sou Lucielda Silva, professora de corte e costura, modelagem e costura criativa. O nosso vídeo de hoje é um passo a passo de corte de costura e será do jaleco feminino que eu modelei no vídeo passado. Se você não viu ainda o vídeo com essa modelagem e quer acompanhar também esse passo a passo, terminando o vídeo aqui, procura no canal e acompanha que tem tudo certinho para você. Lembrando sempre, para você que quer comprar o molde dessa peça, tem link de compra fixado aqui no primeiro comentário do vídeo. Agora tá querendo aí acompanhar esse passo a passo de corte de costura? Vem comigo, vamos pro vídeo! E aqui vamos ao corte dessa peça. Para fazer esse jaleco, eu vou usar esse tecido aqui, que é um crepe de alfaiataria. Você pode usar também um Verona, uma microfibra, um Oxford também aí para quem gosta. Todos são tecidos que fica bem para fazer uma peça como essa. Aqui eu tenho 2 metros e o molde é compatível com o tamanho M. Para fazer o corte, eu já vou iniciar aqui posicionando o tecido sobre a mesa e depois eu venho posicionando as partes do molde e cortando. E aqui eu posicionei o tecido na mesa, ele está dobrado, aqui são as orelhas do tecido e lá no cantinho está a dobra. Já vou iniciar aqui com essa parte frente. Posicionar certinho aqui esse meio frente, ó, bem retinho no tecido. Vou prender aqui com os pezinhos. Quem preferir pode usar os alfinetes também. E agora eu venho fazendo o corte rente com a borda do molde. Cortado aqui o meio frente, já vou encaixar nessa parte a lateral da frente. Encaixei aqui o molde da lateral, vou fazer a mesma coisa, prender aqui com os pezinhos e fazer o corte. Cortado aqui a lateral frente, já venho aqui para encaixar o molde das costas. Posicionar assim certinho também, ó, o molde das costas. O tecido aqui continua dobrado. E aqui o processo é o mesmo, prender com os pezinhos ou usar os alfinetes, quem preferir, e fazer o corte. Cortada aqui também a parte costas, vou posicionar novamente aqui o tecido para cortar as mangas e o restante das partes do molde. O tecido aqui, posicionei novamente, continua dobrado. Eu já vou encaixar aqui o acabamento do centro-frente, que é o revel, prender aqui com os pezinhos e também fazer o corte rente com a borda do molde. Cortado aqui o revel, vou para a parte da manga e os bolsos. A manga eu já vou posicionar assim, aberta, no tecido aqui, dobrado, que assim já sai as duas partes. Coloco aqui, retinho, e também venho fazendo o corte. Vou cortar agora essas partes aqui menores, o bolso e a gola. A gola eu vou posicionar também no tecido dobrado, dessa forma aqui aberta, que aí já sai as duas partes.
Finalizei aqui o corte da gola. Um detalhezinho é que aqui no bolso eu resolvi deixar um pouquinho maior. Então, eu deixei aqui 2 centímetros a mais no comprimento. O corte aqui tá tudo pronto. Agora vamos acompanhar a costura. E aqui para a costura do jaleco, eu já iniciei colando entretela aqui em uma camada da gola. Colei uma entretelazinha fina de tecido e não colei aqui na parte do revel da frente, porque a quantidade que eu tinha não dava. Mas o ideal é você colar também uma entretela nesse revel, se possível, uma entretelazinha de malha, para ficar com um caimento bem bonito, compatível com o tecido. Aqui eu vou iniciar a costura pelo revel do bolso, ó, passei o overlock aqui na parte de baixo, vou posicionar esse revel aqui por cima do bolso e venho passando a costura. Essa costura eu passo aqui com a margem de 1 centímetro, iniciei lá com o retrocesso e venho passando tudo com 1 centímetro de margem. Finalizado aqui essa costura, eu vou virar para o lado, ó, e passar um pespontozinho rente na borda. Esse pesponto ele fica por cima do revel. Passei aqui o pesponto rente, agora eu vou dobrar aqui o revel para a parte interna e vou passar um segundo pesponto aqui na altura do overlock. Essa parte, se você preferir, pode prender com alfinetes, pode passar um alinhavo e é só costurar seguindo aqui o overlock. Ficou assim. Agora eu vou costurar o bolso aqui, ó, na lateral. Eu marquei aqui, fiz 2 marcações com giz. Essa marcação eu fiz de acordo com o que eu tinha lá no molde. Vou posicionar o bolso nessas marcações, prender com alfinete de um lado aqui e do outro, para ele não sair da posição correta, e venho passando uma costura. Essa costura aqui que eu estou passando é só para fixar o bolso aqui no recorte. Chegando aqui no finalzinho, eu dobro 1 centímetro e vou passar o pesponto aqui no lado de baixo. Vou dobrar aqui novamente, ó. Vou fazendo assim a dobrinha de 1 centímetro e vou passando o pesponto bem na bordinha. Esse processo também você pode usar alfinetes para ajudar, pode passar ferro, quem preferir. Chegando aqui na lateral, eu vou passar também a costura aqui na bordinha, só para fixar mesmo. E finalizado, vou cortar esses excessos, tirei o alfinete e vou cortar esses excessozinhos aqui que passa. Cortado aqui certinho, ó, ficou assim o bolso. Agora eu já vou vir aqui para costurar o recorte lateral aqui, ou seja, na parte do recorte princesa. Inicio aqui pela barra e vou encaixando as 2 partes do recorte e passando a costura. Esse também é outro processo que, se você tiver dificuldade, recomendo que você coloque alfinetes, tudo certinho, ou mesmo passe um alinhavo. Aqui eu tô só encaixando os tecidos e já costurando, unindo assim a lateral com o recorte. Aqui, ó, chegando na curva, eu já faço todo o encaixe. Essa pontinha aqui fica sempre passando para não faltar tecido a hora que a gente costurar. Deixo aqui certinho, vou fazer o encaixezinho, ó, e passar a costura. Esse encaixe, gente, ele fica perfeito, porque isso aqui depende de como você fez lá na modelagem. Se a modelagem foi correta, você não vai ter problema para encaixar aqui esse recorte, não. Finalizado aqui a costura, ficou assim, ó, certinho aqui na cava, certinho a parte do encaixe também. Agora eu vou costurar aqui o revel na parte frente, só posicionando aqui direito com direito. Vou iniciar aqui pela barra. E agora é só passar uma costura até chegar lá no decote. Já finalizando aqui no decote, vou passar também aqui o pesponto rente. Vou passar o pesponto rente aqui, ó, virando para o lado do revel, virando a margem de costura, e vou pespontando até chegar no decote também. Sempre afastando assim o tecido para não formar nenhuma preguinha. Passado aqui esse pesponto rente, ele fica aqui para a parte interna, ó.
depois da peça pronta. Agora eu vou fazer isso mesmo para o outro lado. Já repeti aqui todo o processo para o outro lado, do bolso e do revel também. E aqui eu vou fazer o fechamento das mangas, bem simples também, só colocar aqui certinho uma lateral com a outra e passar a costura. Essa costura também é com a margem de 1 centímetro, é sempre seguindo o que a gente deixou lá na hora do molde. Finalizando aqui a primeira manga, eu vou fazer isso mesmo com a outra. Já repeti aqui o mesmo processo para a outra manga. Agora eu vou lá para o overlock para passar os acabamentos na manga e também aqui na parte da frente. E aqui eu já passei o acabamento de overlock nas mangas, na parte frente aqui. Passei também na parte costa. Eu já vou continuar aqui com essas costas, ó. Vou passar as costuras, tudo tá com overlock, mas eu vou iniciar aqui já fazendo essa pence que tem na parte costa. Fiz a marcação de acordo com o que eu tinha no molde, eu marquei aqui os pontinhos. Quem preferir pode fazer uma marcação mais acentuada com giz, né? Passando a linha mesmo de marcação da pence. Que aí depois é só dobrar, como eu tô fazendo aqui, e costurar por cima da marcação. Lembrando que essa marcação é sempre de acordo com o que a gente tem lá no molde. Costurei aqui a primeira parte, ó, ficou assim certinho essa pence. Agora eu vou repetir aqui para o outro lado. Já fiz a mesma coisa aqui com o outro lado e vou continuar agora passando a costura aqui do meio costa para fazer depois a costura da fenda. Posiciono aqui as duas partes, direito com direito, e inicio a costura aqui pelo decote, sempre com a margem de 1 centímetro. Eu vou passando aqui a costura. Chegando aqui, ó, no finalzinho da fenda, eu desço uns 2 centímetros mais ou menos. Feito isso, agora vamos para o acabamento aqui da fenda, pegar essa partezinha aqui de cima, dobro 1 centímetro e passo uma costura, formando aqui uma bainha. Ficou dessa forma. Vou virar aqui a outra parte para a lateral, deixo a mesma largura que tá lá no início, eu deixo aqui no finalzinho, próximo à barra também, e vou prender com alfinete, com essa outra parte aqui por cima. Coloco alfinetes aqui certinho. Coloquei aqui os alfinetes, ó, deixei com a largura certinha e agora eu vou passar o pesponto, iniciando aqui em cima e descendo sem pegar na parte que eu passei a barra, que eu passei a bainha, pegando só na parte de baixo. Vou fazer um pique aqui para quando eu for passar ferro essa costura ficar aberta. E já vou iniciar aqui o pesponto da fenda. Inicio aqui com o retrocesso bem em cima da costura. Vou descer aqui, ó, um pouquinho inclinado. Paro com a agulha aqui dentro do tecido, giro a minha peça e venho costurando aqui bem rente com o overlock. Costuro aqui até a barra. Finalizado aqui, vou tirar os alfinetes para mostrar como ficou. Tá pronta aqui a fenda. Fica assim, ó. E a parte externa aqui fica o pesponto certinho. Continuando aqui, eu vou fazer a costura agora dos ombros, colocando aqui direito com direito, frente e costas e passando a costura também com a minha margem de 1 centímetro. Vou encaixando aqui tudo certinho e passando a costura. Já faço isso mesmo com o outro lado. Finalizado aqui os ombros, eu vou para a costura aqui da lateral, encaixando assim, ó, uma parte com a outra, direito com direito, e passando a costura aqui, iniciando pela cava, vou descer aqui até chegar na barra. Sempre alinhando bem um tecido abaixo do outro, lateral frente com lateral costas. Eu vou alinhando esses tecidos, encaixando tudo bem certinho e costurando até chegar aqui na barra. Já finalizando aqui a costura lateral. Ficou assim, ó, certinho. Vou fazer isso mesmo aqui para o outro lado. Costurado aqui o outro lado, certinho. Agora eu vou aqui para a montagem da gola. Vou posicionar aqui as duas partes, ó, direito com direito, e vou passar uma costura aqui nessa parte de cima, né? Ou seja, esse lado que tá com a
pontinha arredondada. Vou encaixando aqui os dois tecidos certinho e passando a costura. Sempre alinhando bem aqui os tecidos bem certinho, um abaixo do outro. Aqui você pode usar também alfinetes, pode alinhavar, dependendo aí da dificuldade que você tiver. Use esses recursos para te ajudar. Aqui eu já estou finalizando a outra pontinha. E feito essa costura, eu vou tirar aqui um pouquinho desse excesso, cortando assim, ó, em formatozinho de V. Ficou assim, vou fazer isso mesmo aqui com o outro lado e desvirar. Desvirando aqui, eu vou passar agora um pesponto bem na bordinha. Vou ajeitando aqui, né, arrumando bem certinho e passando esse pesponto. Essa parte aqui arredondada é um pouquinho mais chatinha para passar, mas a gente vai arrumando a peça aqui e dá tudo certo. Vou parando aqui aos pouquinhos, levantando o calcador da máquina para conseguir aqui um resultado legal. E eu vou passar esse pespontozinho aqui em toda essa parte que eu acabei de costurar. Já chegando aqui do outro lado, vou finalizando aqui também. Sempre com calma para ter um resultado bem bonito aqui na peça. Ficou assim, ó, certinho aqui o pesponto. Eu já vou marcar aqui o meio, dobro aqui certinho a gola e faço um pique de marcação no centro dessa gola. E para costurar aqui no jaleco, eu vou colocar essa marcação na costura do meio costa. Posiciono aqui certinho e vou costurar em direção ao meio frente. Vou encaixando aqui a gola no decote e vou passando a costura. Vou fazer isso até finalizar aqui no centro-frente. Sempre alinhando bem o tecido do decote aqui por baixo da gola. Finalizado aqui a costura, ó, ficou aqui 1 centímetro para o transpasse, né, que tem o transpasse do botão. Fiz o mesmo aqui para o outro lado, costurei também, ó, tem 1 centímetrozinho aqui também do outro lado. Agora eu vou costurar essa parte do revel embutindo aqui a frente da gola, só virando aqui o revel por cima, encaixando bem certinho e passando a costura. Eu venho passando aqui essa costura até chegar na costura do ombro. Sempre encaixando aqui o tecido, aqui também você pode usar alfinetes para facilitar, já deixar tudo encaixadinho com os alfinetes e depois vai só passando a costura. Passei aqui a costura, vou precisar fazer, ó, costurei até a costura do ombro, vou tirar aqui esse excesso da pontinha e vou precisar fazer aqui alguns piques para soltar esse tecido a hora que desvirar. E aqui eu faço um pique bem na costura do ombro, cortando aqui todos os tecidos. Isso é importante para a finalização da gola. Um pouco mais grossinho aqui, dá uma dificuldadezinha, ó, mas consegui fazer cortando todos os tecidos. Desvirando aqui, vai estar assim. Esse cortezinho que eu fiz, ele vai servir para fazer o acabamentozinho final aqui da gola, ó, que eu vou colocar assim, tudo para a parte interna. Coloco aqui tudo para dentro e passo uma costurazinha de pesponto depois. Mas antes eu preciso fazer isso aqui para o outro lado. Já fiz aqui a mesma costura, ó, do revel, para o outro lado também, certinho. Desvirei aqui tudo certinho, agora eu vou fazer o acabamento aqui do centro-costa, desse restante que ficou. Coloco tudo aqui para dentro da gola dessa forma, depois aqui que eu fiz o pique, e agora é só passar a costurazinha de pesponto. Você pode alinhavar essa parte aqui, que vai ajudar bastante a hora que você for fazer esse pesponto aqui bem certinho. Aqui eu vou dobrando. Vou passando o pesponto até chegar aqui do outro lado, né? Ou seja, no outro ombro. Encaixo aqui tudo certinho para dentro da gola e finalizo com o retrocesso. Ficou assim, ó, a parte interna com o pespontozinho, aqui por fora também. Tá pronta aqui essa parte. Eu vou prender aqui o revel com uma pequena costura aqui na costura do ombro, só para não ficar solto mesmo. Faço umas costurazinhas em retrocesso.
E aí já fica certinho aqui, ó, o revel. Vou fazer isso mesmo pro outro lado. Já fiz também aqui a costura do revel. E agora vamos para a parte da manga. Vou fazer uma marcação aqui para passar as costuras de embebimento, ó. Marco mais ou menos aqui a metade da manga, essa parte mais alta aqui da cabeça da manga, e venho passando uma costura bem na bordinha, como se eu fosse passar um franzido, mas no final ela não vai ficar franzida. Eu passo duas costuras, eu passo uma bem na bordinha, aqui de uma marcação a outra, e depois eu passo uma segunda costura com a distância de meio centímetro. É exatamente como se eu fosse passar um franzido, só que não vai ficar franzido. Passo aqui de uma marcação para outra, vou separar aqui para puxar nas duas linhas que fica da bobina, vou puxando, ó, espalhando um pouco aqui o tecido e ele vai dando esse formatozinho mais curvado aqui para encaixar lá na cabeça do ombro. Arrumo aqui bem certinho para não ficar franzindo, vou desvirar aqui a manga. Fica assim, ó, com esse efeitozinho mais curvado. Vou fazer a colocação, né, na cava. Ó. Sempre prestar atenção, o lado mais cavado tem que ficar para a parte de frente. Vou encaixar aqui costura com costura, lateral da manga com lateral da peça. Puxo assim, ó, por dentro. Eu gosto sempre de costurar assim, com a manga aqui por dentro da peça. Confiro para ver se ficou tudo ok, né? Se ficou encaixando certinho. E agora é só passar uma costura para unir as duas partes. E se você tiver qualquer dificuldade, usa alfinetes, usa um alinhavo que dá tudo certo. Já vou passando aqui a costura, encaixando a manga e costurando até finalizar aqui, chegar novamente, né, na costura lateral. Passado aqui a costura, vou mostrar como ficou. Fica assim, ó, certinho. Vou fazer isso mesmo para o outro lado. Já costurei aqui o outro lado também, a outra manga, ficou certinho da mesma forma. Agora eu vou aqui para a barra eu vou virar assim o revel. Vou costurar na altura da margem que eu deixei para a barra, que foram 4 centímetros. Faço a costura aqui até o finalzinho do revel. Vou desvirar. E aí vai ficar assim, ó, o iniciozinho aqui embutido. E agora eu venho com a costura. Inicio aqui no finalzinho desse revel. Costuro aqui subindo os 4 centímetros da barra. Paro, giro a minha peça e agora eu continuo aqui, dobrando a margem da barra e passando a costura. Quem preferir, marca com a fita, usa alfinetes, passa ferro também. Já cheguei aqui no centro-costa, ficou assim, ó, certinho a barra. Vou fazer o mesmo pro outro lado. Já fiz o mesmo aqui com o outro lado, tudo certinho. Aqui para finalizar eu vou fazer a costura da barra, da manga. Só dobrar aqui certinho a margem de costura e venho passando aqui uma costura em volta de toda essa barra. Sempre seguindo aqui o overlock, o acabamentozinho de overlock que está por baixo. Já venho aqui, finalizo toda essa costura. E finalizado aqui, eu preciso repetir esse processo para o outro lado da barra da manga. Vou fazer também as casinhas, colocar botão. Vou finalizar aqui passando ferro nessa peça e volto para mostrar ela pronta para vocês. Bem, pessoal, aqui está a peça finalizada, detalhezinho aqui da gola, ó, bem certinha, os bolsos também. Vou virar a parte costa, ficou dessa forma, bem soltinho aqui, parte da fenda. Aqui na cintura ficou bem folgadinho, né? Porque é uma terceira peça, mas quem gostar mais ajustado, só ajustar um pouquinho na lateral, que aí ele vai ficar assim, ó, mais justinho ao corpo. E esse foi o resultado aqui da nossa peça. Eu amei esse resultado. Espero que você tenha gostado também. Lembrando que para quem quiser comprar o molde dessa peça, tem link de compra aqui no primeiro comentário do vídeo. E se você gostou, já curte, já compartilha com mais pessoas e deixa um comentário aqui abaixo. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.